Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais uma aula, né? Eu sou Tatiane, professora de expansão em geografia, e hoje nós vamos falar de políticas públicas e planejamento de infraestrutura, como promoção aos direitos humanos. Vamos lá, mas o que é isso, professor? O que significa? Para que serve? Vamos começar a nossa aula? Qualquer dúvida, vamos dizer. Ela vai falar de direitos básicos. Políticas públicas é uma questão de direitos básicos. Mas quais são esses direitos? Os que são os direitos humanos? Os direitos humanos não são privilégios que alguém pode decidir conceder ou revogar. Eles pertencem a todos. São, portanto, universais. Isso pode parecer bastante simples de empreender, mas se torna incrivelmente complexo assim que colocamos a ideia em prática. A história por trás do conceito de direitos humanos é bastante longa. Ao longo dos séculos e em diferentes culturas, nós lutamos para definir as noções de justiça. E uma das afirmações mais modernas dos direitos humanos surgiu das ruínas da Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas. O tratado que estabeleceu a ONU possui como um de seus propósitos o de reafirmar a fé nos direitos humanos. Foi com esse espírito que no ano de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu sou Tatiane e esse vídeo é totalmente para esclarecer as dúvidas de vocês sobre esse documento tão importante. E com qualquer dúvida sobre o conteúdo, vocês deixem, me mandem mensagem via WhatsApp, tá bom? O meu WhatsApp já tá no canal. Também deixei no canal o meu e-mail, tudo para que vocês entrem em contato. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece a base para os direitos fundamentais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é baseada no princípio de que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Ela lista 30 artigos, reconhecendo, entre outras coisas, o princípio da não discriminação e o direito à vida e à liberdade. Ela se refere às liberdades negativas, não negativas no sentido de serem ruins, e sim negativas no sentido de não fazer, como a liberdade de tortura e de escravidão. Ninguém pode ser torturado e nem ser feito de escravo. O documento também traz liberdades positivas, como a liberdade de locomoção e a liberdade de residência. Ela também traz direitos civis e políticos, como a liberdade de expressão, de crença e de reunião pacífica, assim como direitos sociais, econômicos e culturais, como o direito à educação e o direito de escolher livremente a profissão, de ser pago e tratado de forma justa. A declaração não fala quais direitos seriam mais importantes, mas sim fala que eles são universais, ou seja, todos têm direitos, independentemente de raças, sexo, nacionalidade ou religião. Nas últimas décadas, o direito internacional
dos direitos humanos tem crescido, expandido a nossa compreensão sobre como protegê-los. Mas aí surge a pergunta: se esses princípios são tão bem desenvolvidos, então por que os direitos humanos são tão ignorados em todo o mundo? O problema é que não é tão fácil aplicar esses direitos ou punir em fatores. A declaração, apesar de ser altamente respeitada, é uma declaração e não é uma lei. A declaração é mais como uma recomendação. Ela serve como um ideal a ser buscado por nações do mundo inteiro, mas ela não é juridicamente vinculante. Ela atua como se fosse uma bússola moral, apontando qual é o norte das nações deve seguir. Ela não é lei, mas orienta as leis. Ela não gera obrigações para os estados. É uma soft, ou seja, na norma de direito internacional, flexível, assim caso algum país viole a declaração, ele não pode ser punido. Ela não possui força legal obrigatória. Ela não é um tratado internacional. E, portanto, ela não está sujeita aos mecanismos legais que garantem a execução dos tratados. A declaração atua mais como um instrumento de pressão política sobre os países. Ela também serve de base para muitas constituições nacionais e também para tratados internacionais, que são juridicamente vinculantes. Quando um país ratifica um tratado internacional, ou seja, ele aceita aderir ao tratado, aí sim, esse país será obrigado a respeitar esse tratado, sob pena de sofrer sanções internacionais. Desde que a ONU foi criada, já foi criados diversos tratados internacionais sobre direitos humanos, como pactos sobre direitos civis e políticos, sobre discriminação racial, sobre tortura, sobre direitos da criança, da mulher, da pessoa com deficiência. E quando um país aceita aderir ao tratado e incorporá-lo ao seu próprio ordenamento jurídico, aí sim ele pode ser exigido pela comunidade internacional. Entenda, os países possuem soberania. Então, um país não pode mandar no outro. Mas, caso o país tenha aderido a um tratado, ele deu a sua palavra. E os demais países e organismos internacionais podem cobrar, caso ele descumpra a palavra dada. É assim que funciona. Basta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é um tratado. Ela é uma recomendação. Ela é um ideal de como devemos aspirar. O seu conteúdo foi um forte marco ético, mas ela não tem poder de impor sanções legais. Quando os países violam a declaração, os mecanismos para corrigir essas violações são fracos. Os principais órgãos da ONU até podem investigar as violações, mas não podem forçar os estados a mudar uma política interna ou compensar as vítimas. Por exemplo, o artigo 24 da declaração
diz que toda pessoa tem direito ao repouso, com limitação das horas de trabalho. Mas será que essa limitação de horas de trabalho é realmente cumprida e respeitada em todos os países? Como, por exemplo, na China? Eu acho que não. E você? O que vocês acham? Atenção! Existe algo bem importante que vocês precisam saber, especialmente se você está assistindo a nossa videoaula para prestar uma prova, como um concurso público, o Enem ou algo assim. Você precisa saber como os tratados internacionais entram em nosso ordenamento jurídico. É mais ou menos assim. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, atenção, apenas sobre direitos humanos. Eles vão dizer e dar um norte no qual nós devemos seguir. Tá? Então, vamos escrever aí, lápis, canetas, os que foram aprovados pelo mesmo Código de Apresentação das Emendas Constitucionais, que é de 3/5, que é de 3/5 em 2 turnos, nos 2 casos do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. São considerados equivalentes às emendas constitucionais, mas precisam ser sobre os direitos humanos. Aí esses tratados adquirem status de norma constitucional, desde que tenham o mesmo fórum de aprovação nas emendas constitucionais, 3/5 em 2 turnos, nas 2 casas. E se o tratado não falar sobre direitos humanos, aí ele não vale precisar passar pelo fórum de aprovação das emendas. E ele vai ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico, com status de leis ordinária. Não é só porque existe um tratado internacional que ele já vai valer automaticamente no país. Não, ele vai passar por um processo de incorporação ao nosso ordenamento jurídico. E após esse procedimento, ele vai ser válido no Brasil como uma lei ordinária. Ou ele pode adquirir status de emendas constitucional, se ele for aprovado pelo mesmo fórum das emendas constitucionais. 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. Um exemplo disso é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção possui status de emendas constitucional, pois foi aprovada pelo fórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. Eu estou repetindo isso porque é importante, então preste atenção. Devido a essa convenção internacional, criou-se o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aliás, eu já tenho falado e refalado sobre pessoas com deficiências, né? E tenho estudado cada vez mais os direitos humanos, né? Para gravar outros vídeos para vocês sobre direitos humanos, né? E colocar todos juntos em uma playlist para vocês, para ficar mais fácil na prestação do Enem, do Saresp e de prova que citem os direitos humanos, né? É necessário saber e conhecer o seu direito. Os nossos direitos são fundamentais,
porque nós só reconhecemos os nossos direitos e buscamos por ele quando nós os conhecemos, tá bom? Agora, conhecer, como se conhece? Estudando, lendo, buscando, correndo atrás e respeitando que o meu direito acaba quando começa o seu e o seu direito acaba quando começa o meu. Então é muito importante o respeito. Se preparar para a prova é maravilhoso. Isso aqui é um ouro para estudar, tá bom? Estudar cada tópico porque vai ajudar muito nos seus estudos, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês, mas vocês precisam fazer a parte de vocês, que é entrar nas nossas aulas, assistir os vídeos, ler os slides, porque eu ainda não tenho como entrar na sala de aula e levar o conteúdo para vocês, né? E nem colocá-lo na sua cabeça automaticamente, como se eu fizesse um download baixando no seu cérebro, né? Não, eu não posso. Eu não consigo, eu não faço milagres. Então, vocês precisam assistir aos vídeos e ver os slides, fazer as partes de vocês. Nós finalizamos aqui e estamos prontos para mais outro assunto. Nossa aula termina. Um beijo a todos, até a próxima. Fiquem com Deus.